Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Bom dia a todos. Que bênção estarmos juntos na presença do Senhor Jesus e que bom saber que até aqui nos ajudou o Senhor e nos cobriu com a sua eterna, doce, preciosa e maravilhosa graça. Ele que tem sido bom para comigo, ele que tem sido bom para com você, ele tem agido de forma especial a cada dia, guardando as nossas vidas debaixo da sua doce proteção. Nós estamos todas as manhãs nos posicionando aqui, lendo a palavra, orando, adorando o nome do Senhor e crendo que Ele, que começou a boa obra em nós, tem muito ainda para fazer em nosso favor. E nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus com alegria e deixar que o Espírito do Senhor, mais uma vez, nos alcance, nos toque e opere sobre nós de forma preciosa, maravilhosa, para a sua glória. Mas eu quero ler a palavra de Deus com você e nós não vamos nos demorar nela, porque eu quero já levantar a voz em oração em favor dos pedidos de oração que têm chegado. Até nós. Mas a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 21, Mateus, capítulo de número 21, a palavra de Deus diz, a partir do verso de número 18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, sentiu fome. E ao ver uma figueira perto do caminho, aproximou-se dela e não achou nada nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ao verem isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como é que secou imediatamente a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Queridos, esse texto é um texto conhecido da gente e ele marca o momento em que Jesus sai da cidade de Betânia e está voltando ao templo, ao lugar do santuário. E nesse trajeto, diz o texto que Jesus, ele avista essa figueira que estava ali no caminho e ele se aproxima dela, tentando achar nela fruto. E diz a Bíblia que ele achou apenas folhas e decidiu falar com aquela figueira. E ao falar com ela, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E segundo o registro dos evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, que registra aquilo que Pedro
ditou para que ele escrevesse, é dito que dentro de pouco tempo, Mateus coloca a expressão rapidamente, como se houvesse uma resposta imediata quanto ao que Jesus disse, para que houvesse uma reação naquela figueira e daquela figueira. Marcos traz para a gente a ideia de que há aí um pequeno intervalo de tempo, mas as coisas vêm a acontecer conforme o que foi dito e proposto. Com relação ao tempo, isso não é o mais importante. O mais importante aqui é o fato de que o que Jesus diz e fala, naquele exato momento acaba acontecendo com aquela figueira. Só que quando essa resposta com relação à figueira, ou da figueira com relação a Jesus e ao que Jesus diz, ela se torna uma realidade, a Bíblia diz que aquilo provoca no coração daqueles que estão com Jesus uma um certo impacto. Por quê? Porque eles descobrem que Jesus, estando no caminho, aquilo que ele traz consigo pode promover alterações nas coisas que estão à frente, ao redor, ao lado, enfim. E isso eu digo porque é a presença dele aqui que vem de encontro ao que aparentemente não está trazendo a ele a resposta que ele espera. Da mesma forma, nós temos também a manifestação da sua palavra, porque quando ele fala, essas alterações também acontecem. Mas não somente a sua presença e a sua palavra sendo liberada e manifesta vai gerar essa resposta com relação ao que acontece com a figueira que estava no caminho ali. Mas é também a autoridade de Jesus alicerçada naquilo que ele diz claramente aos discípulos que é importante: o crer. Essa autoridade carregada do fato, carregada desse coração que crê, isso é capaz de promover grandes mudanças onde estamos inseridos. E eu sei que tanto eu quanto você, nós somos homens e mulheres que temos, muitas vezes, por alguma situação, o desejo de acreditarmos que vamos ver essas mudanças acontecerem ao nosso redor se nós usarmos essa autoridade. Porque crer nós cremos. Mas provocar essas mudanças, quase sempre o nosso coração tem uma dificuldade muito grande. E a pergunta que a gente faz para a gente mesmo é se aquilo que a gente fez ou está fazendo está se assemelhando ao que Jesus está fazendo, ou seja, se a gente está agindo com relação ao que está ao nosso redor, como ele está agindo, porque ele está mostrando aqui que é possível promover uma grande mudança no lugar a partir da presença, a partir da palavra, mas a partir também desta autoridade. É uma autoridade alicerçada naquilo que se acredita. Eu estou exercendo essa autoridade porque creio, porque sei. E isso aqui não tem a ver com apenas liberar palavras, como se fosse pensando em fazer uma confissão positiva, nada disso. Eu estou falando da autoridade de Cristo em nós. Eu estou falando do poder de Jesus na vida de todos nós.
Eu estou falando da autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, porque ele mostra que com essa autoridade ele muda as coisas diante dele. O texto diz que imediatamente aconteceu como Jesus disse. E isso traz um impacto àqueles que estão com Jesus, porque os discípulos de Jesus olham para ele e dizem: mestre, que coisa terrível. O Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor confrontou, o Senhor partiu para cima, o Senhor bateu de frente com a realidade da figueira, e a resposta que nós percebemos que está aí exposta é que houve uma mudança muito grande, é que houve uma modificação muito grande, é que houve uma alteração muito grande. Como isso é possível acontecer nessa dimensão, nessa proporção? E Jesus queria que os discípulos entendessem. Jesus queria que os discípulos entendessem que ele não estava fazendo aquilo ou realizando aquilo apenas para que eles olhassem para Jesus e dissessem como ele tem poder para fazer. Mas para eles descobrirem que na estrada da vida muita coisa ao redor deles também poderia mudar dependendo de como eles se moviam com relação à presença de Jesus, com relação à palavra de Jesus, mas também com relação a esta autoridade de Jesus. Eu estou falando do poder de Jesus, que está disponível a todo aquele que crê. Eu estou falando do poder de Jesus, que está disponível a todo aquele que deseja viver e respirar isso. Eu estou falando do poder de Jesus, que pelo seu Espírito é manifesto nas nossas vidas, e que pode realmente promover algumas mudanças no lugar onde nós estamos. E eu sei que algumas coisas na nossa trajetória de vida, elas dependem muito de como nós usamos essa autoridade. E essa autoridade tem que ter como base aquilo que a gente crê com convicção profunda no nosso coração. Por que eu digo? Porque diz o texto, no verso de número 20, ao verem os discípulos, diz o texto assim, primeiro, admiraram-se. Eles ficaram admirados com a autoridade de Jesus, que foi manifesta sobre a figueira. Segundo, exclamaram e perguntaram a Jesus como que secou tão rápido. E essa pergunta dele é a pergunta de todos nós. Porque apesar dela estar canalizada ou direcionada a uma realidade, a uma situação que aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, a gente tem esse desejo de descobrir, de entender como é que as respostas chegam rapidamente, como é que as coisas acontecem rapidamente. E Jesus ouve aquilo, porque sabe que o coração dos discípulos, a princípio, ficou impactado com a sua autoridade, ao mesmo tempo ficou cheio de questionamentos com relação a como extrair daqui e transformar em realidade fora. Como aquilo que flui aqui, nas palavras que se fala, nas orações que se faz, e isso se torna uma realidade. E Jesus vai mostrar aqui para eles, no mínimo, duas coisas importantes que fazem uma diferença gigantesca quando se trata de mudar o lugar, mudar o território, mudar o ambiente, mudar as circunstâncias, mudar as situações, mudar as coisas que estão diante de nós como desafios. E a primeira coisa que ele mostra aí para os discípulos está aí no verso 21.
É a manifestação da fé que está firmada na ação soberana do Deus vivo. Essa manifestação de fé é interessante porque ele não está falando aqui ele não está falando aqui da fé para a salvação, porque a Bíblia apresenta 3 tipos de fé. Né? E tem a fé que você tem em você mesmo, a fé que lhe faz acreditar no seu potencial, nos seus dons, e tem aqueles que manifestam essa fé com relação às coisas que querem alcançar neste mundo. Mas é uma fé que eu diria mais simples, mais natural e mais humana. A fé para a salvação. Em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas há essa fé aqui, que inclusive Paulo coloca essa fé na lista dos dons espirituais descritos na carta aos Coríntios, no capítulo 12, entre o capítulo 12 e o 14, mas principalmente no capítulo 12, que é a fé que muda as coisas, que é a fé capaz de mexer com as coisas. E é claro que quando eu falo desse poder da fé, eu não estou falando aqui dessa fé como a chave de tudo. Porque, na verdade, tudo está em Deus. Agora, aquilo que você apresenta diante dele, responde a ele conforme o que a palavra orienta. Porque em Hebreus capítulo de número 11, lá pelo verso de número 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. E se tem algo que será bombardeado, e já está sendo, nesses últimos dias da igreja na terra, é a nossa fé. Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Eu gostaria de dizer a ele que sim, ele vai achar a minha, ele vai achar a sua, ele vai achar a nossa fé. Só que ele sabia o que viria a acontecer com a humanidade ao longo dos anos, dos tempos, e como muita coisa modificaria e seria transformada quanto à realidade da vida espiritual das pessoas. Ele estava falando, sabendo que haveria declínio, que haveria esfriamento, que haveria uma série de coisas tomando conta do coração dos homens sobre esta terra, mas ele nos ensina que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E aqui eu não penso só a salvação do ponto de vista da nossa ida para uma eternidade com Ele, que é também uma realidade. Também não penso na salvação apenas do ponto de vista daquilo que acontecerá e será manifesto. Será manifesto na história de vida, na trajetória de vida, na caminhada de vida do povo de Israel no período da chamada Grande Tribulação, no período em que as coisas vão ficar bem complicadas aqui na Terra. Mas eu me refiro à salvação desse caos, desse esfriamento, dessas coisas que vêm com o objetivo de plantar em você dúvida quanto à palavra, dúvida quanto à fé, dúvida quanto às coisas de Deus. E Deus permanece e permanecerá. Todas as vezes que você sentir a sua fé atacada, se pergunte como essa história de salvação e essa mensagem pregada, ela permanece viva durante tanto tempo.
Se pergunte como aconteceu tantas coisas com relação à igreja do Senhor no mundo e na terra, e ela ainda permanece de pé. Se pergunte como, apesar de todos os ataques, Deus permanece sendo admirado, adorado e amado. Isso não tem a ver com falta de conhecimento. Nós temos homens e mulheres brilhantes que servem a Deus. Isso não tem a ver com a não paixão pelo ambiente acadêmico. Nós temos na história da igreja e na história da humanidade grandes universidades que começaram a partir de homens e mulheres cheios de fé na palavra. Isso não tem a ver com o medo que rege a nossa vida, como já dizia um dos pais da psicanálise, com os medos que cercam a vida humana, solidão, medo da morte, enfim, uma série de coisas. Não, isso tem a ver apenas com o fato de que o Senhor é o que é. E é com base no que Ele é que a gente deve mover as nossas vidas, principalmente quando a gente está lidando com essa realidade aqui, de bater na porta das figueiras e não achar fruto, só folhas. Porque eu sei que a semelhança do que Jesus achou no caminho, a gente na caminhada da vida acha muita coisa, às vezes, menos aquilo que a gente está desejando. A gente acha muita coisa, às vezes, menos aquilo que a gente está sonhando. A gente acha muita coisa, às vezes, menos aquilo que de verdade o nosso coração anseia, almeja e quer. Mas o Senhor te colocou hoje aí para te dizer como lidar com tudo isso. E Ele está dizendo a você: comece por essa ação da sua fé, que é baseada no conhecimento que você tem da soberania do Deus vivo. Você não vai medi-lo pelo que está acontecendo, você vai medir as coisas que estão acontecendo a partir daquilo que você sabe de quem Ele é. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para mexer com coisas maiores do que a figueira. É fé para mover montanhas. E Ele não diz uma grande fé. Porque Ele falou acerca disso, né, em Mateus capítulo de número 15, verso 21 a 28, quando tratou com a mulher cananeia. E Ele disse diante dos discípulos dele: nem em Israel eu achei tanta fé. Tem fé na medida daquela mulher. Mas Ele diz mesmo que a sua seja aquela pequena fé. É possível você mudar as coisas ao seu redor, e quando eu digo mudar, é que a sua fé atrairá a ação do Deus vivo nessas questões se você decidir glorificá-lo diante das circunstâncias. Porque manifestar essa fé, eu já disse aqui em outro momento, vou falar de novo, é expor a honra de Deus. Não manifestar essa fé é expor a vergonha de Deus. Porque Deus é honrado pelas atitudes que tomamos, ou Deus é envergonhado diante das atitudes que tomamos. E é por isso que Jó, no meio daquelas circunstâncias difíceis, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Ele expôs a honra de Deus. E o final da sua história não é de vergonha. Porque quem honra Deus com a sua fé, verá Deus agindo em seu favor. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. E é essa fé que rege a vida da igreja. E é essa fé que fez homens e mulheres em outros tempos
onde ser crente não era tão favorável, porque eu ainda achei um finalzinho de um tempo onde a gente estava pregando a palavra e as pessoas jogando pedras sobre o lugar onde estávamos reunidos, adorando a Deus ali e pregando a palavra. Quantas vezes não aconteceu isso, de estar ali pregando e ouvir, eu olhar e ouvir um barulho aí, e alguém dizer, estão jogando pedras contra a gente. Porque crente naquele período era visto, era mal visto, mal quisto, mas a gente conseguiu, pela fé, e suportando o que era necessário suportarmos e vencermos os desafios de ontem. E quem já passou ou pegou esse tempo, sabe que não há nada que pare a vida de homens e mulheres que amam a Deus de verdade. Porque a fé que esses homens têm em Deus, ela faz com que eles superem todo e qualquer obstáculo que seja colocado diante deles, em qualquer que seja a situação. E a pergunta é, para mim e para você, você tem crido e está crendo? Você tem conseguido ver algumas mudanças acontecerem ao seu redor com base na sua fé? A sua fé tem confrontado essas realidades que estão diante de você, as quais você diz, estou buscando, mas não vejo saída, estou buscando, mas não vejo respostas. Alguma coisa está mudando aí. Que a fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso, ela promova, em nome de Jesus, grandes mudanças. Como secou tão depressa a figueira? Jesus diz, é só usar o que vocês têm. Use a autoridade, mas use com base nessa fé genuína, nessa fé autêntica. Ore com a fé que você tem, clame com a fé que você tem, adore a Deus com a fé que você tem, mova-se todo dia com a fé que você tem, levante-se com essa fé, deite-se com essa fé e você verá que não só figueiras, mas montes, barreiras, guerras, conflitos, situações, elas vão ter que cessar diante da autoridade do Deus vivo na sua vida e diante dessa fé pura e sincera, manifesta diante desse Deus que tudo pode. Jesus diz, use a fé. Use a fé. Mas em segundo lugar, ele conclui dizendo algo aí lindo. Veja o que está aí no verso 21 e 22. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, será feito. E tudo o que pedirdes em oração, isso é lindo. Ele diz, crendo, recebereis. Então ele une essa fé a uma prática extraordinária, que é a prática da oração. E ele está se referindo aqui não a algo que ele tenha feito, olha, cheguei aqui, orei diante da figueira. Não, é algo que ele já vem fazendo. Então ele está falando, provavelmente, de vivermos aqui um envolvimento constante com Deus. Porque só há possibilidade dessa fé se manifestar se nos envolvermos totalmente com Deus. E aqui eu quero parar. Porque eu estou dizendo a você que a sua fé tem que ter como base o governo, o poder, o domínio de Deus, a autoridade soberana de Deus. E eu estou dizendo que a sua fé, ela tem que lhe levar a orar, e a sua oração tem que ser a oração de quem crê que é possível mudar as coisas. Jesus está mostrando aqui. Fui buscar algo, não achei, mudei a situação.
e disse nunca mais. Porque esse nunca mais aqui não tem a ver só com nunca mais para a figueira, é um nunca mais com relação a o que Jesus não está achando. Ele está dizendo esse ciclo daquilo que eu busco e não acho não vai se repetir. Esse ciclo não vai se repetir, ou seja, está encerrado esse ciclo de buscar e não achar, de bater e não abrir, de pedir e não receber. Não, ele fecha a porta e ele diz, isso tudo muda com fé e isso tudo muda com uma oração cheia de fé. Ou seja, exerça a autoridade com base na soberania de Deus e ore. Mas ore com base nessa fé genuína, nessa fé autêntica, e você verá que algumas coisas começarão a mudar. Quando você ouvir alguém dizer que não, quando ouvir alguém dizer que não, diga, vai acontecer sim. Quando você ouvir alguém dizer é impossível, diga, eu viverei. Quando você ouvir alguém dizer, não vai acontecer de jeito nenhum, diga a alguém, eu sei em quem tenho confiado e eu sei nas mãos de quem eu estou e eu sei que viverei as coisas que ele tem para mim numa proporção grandiosa, porque você não está sendo definido por aquilo que não está achando. Você não está sendo definido na sua caminhada de vida por aquilo que não está acontecendo, não está se abrindo, mas tudo que lhe define tem a ver com a sua vida de oração, com o uso da autoridade de Deus, com base nessa fé que você tem. Então eu quero aqui através dessa palavra tão simples dizer a você que as suas montanhas sairão do caminho. E que essas coisas que você tem buscado e de repente ainda não achou, da parte de Deus na sua vida, elas vão mudar. E por que vão mudar? Porque tudo que você vai fazer terá como base e alicerce a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Se você abrir a boca para falar e disser que você vai viver as coisas que Deus tem para você, isso terá uma base. E não é uma confissão, eu repito, não é uma confissão positiva. É aquilo que se fala cheio de fé. É aquilo que se ora cheio de fé. Não há barreiras que fiquem. Não há situações que não se abram, que não mudem. Não há portas que não se abram quando você espera, confia, quando você ora, quando você exerce a autoridade, tudo isso colocando como base de tudo a sua fé. Você crê no poder de Deus na sua vida? Você crê na autoridade de Deus sobre você? Você crê que Deus é o Deus que ouve a sua oração? Você crê que Ele é capaz de fazer além daquilo que você pede, busca? Então, use a fé. Você viverá coisas lindas de Deus e coisas muito preciosas de Deus no seu caminho, na sua caminhada. Não entre dentro do seu ambiente de trabalho sem fé. Não entre dentro da sua casa depois de chegar do trabalho sem fé. Não deite sem fé. Não se levante sem fé. A fé, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1, ela é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E você espera porque você sabe que vai chegar. Você espera porque você sabe que Deus vai fazer. Você espera porque você sabe que Deus vai abrir. Você espera porque você sabe que Deus vai agir. Você espera porque você sabe que Deus moverá as suas mãos e te abençoará em tudo e em todas as coisas. Que Ele abra as portas sobre a sua vida e lhe faça viver mais e mais daquilo que Ele tem para a sua vida.
Eu lembro de Isaías capítulo de número 37, 38, esses dois capítulos, principalmente o capítulo 38, quando foi dito ao rei que ele partiria. E o profeta disse: olha, arruma a tua casa aí, porque Deus vai te recolher. Deus vai te levar, Deus vai te guardar. E quando o profeta saiu, aquele homem colocou o rosto contra a parede e começou a usar a sua fé. E ele se move diante de Deus, primeiro com a autoridade de quem o conhecia. Ele fala com um nível de intimidade, de comunhão espantoso. Não dava para ver Deus ali. Se você estivesse naquela sala ouvindo aquela oração, você não veria Deus fazendo um grande movimento ali dentro, mas ele fala com Deus como quem o conhece. Segundo, diz que aquele homem fala com Deus, expressando diante de Deus tudo aquilo que ele já havia vivido com Deus, e disse: Deus, lembra-te dos meus altares. Lembra-te dos meus altares. Eu tenho te honrado, eu tenho te exaltado, eu tenho glorificado o teu nome. Quando ele faz isso, alguma coisa muda, alguma coisa é alterada, alguma coisa acontece, porque não deu tempo nem do profeta Isaías chegar no pátio. Quando ele chega ali, ou está chegando no pátio, a voz de Deus brada e diz: volta lá, Isaías. O profeta não questiona nada, só volta, mas eu penso que, humanamente falando, ele poderia ter dito: mas Deus, eu acabei de sair de lá. E Deus diz: você vai voltar e vai dizer àquele que eu disse que guardaria ele, que eu estou acrescentando 15 anos de vida a ele. Tudo porque um homem voltou o rosto contra a parede e disse: Deus, eu te conheço. E dizer aquilo era dizer a Deus: não, eu não vou morrer assim, não. Tudo porque um homem decidiu orar. Mas tudo que ele faz alicerçado nesta fé. Eu não estou te vendo por aqui, Deus, mas eu sei que tu estás me ouvindo. Para muitos que me veem andando sobre esta terra, eu estou talvez andando como um cara maluco, falando como um doido para alguém, como alguém que está com problema psicológico. Porque os que andam na sua naturalidade ou no seu natural não entendem as coisas do Espírito, mas aqueles que amam ao Senhor pela fé sabem que o Senhor é capaz de fazer muito mais. Deus muda ambientes quando você ora. Deus muda ambientes quando você exerce a autoridade que Ele lhe deu. Você é crente, tem o Espírito Santo na vida e você pode dizer: eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer: está abençoado em nome de Jesus. Você pode orar e dizer: eu creio no poder do Deus vivo e que tudo pode modificar aqui dentro, porque Deus me colocou aqui como um canal de bênção dentro desta casa. Você pode exercer a autoridade do Espírito Santo com base naquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, e você verá que Deus tirará as montanhas do seu caminho. Ele vai remover os impedimentos, as dificuldades, os bloqueios, e vai proporcionar ao seu coração a oportunidade de caminhar, de prosseguir, de avançar e de dizer: Deus acrescentou vida à minha história.
E é com base nisso que eu ministro sobre a sua vida, saúde, vida abençoada, vida feliz, vida abundante na graça de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus abrirá os céus. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus moverá as mãos. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus fará com que os céus se rasguem sobre a sua vida. Você desfrutará da bênção de Deus. Porque Ele é o que cuida, Ele é o que age, Ele é o que opera. E Ele é o que está fazendo coisas grandes em seu benefício. Por isso, permaneça. Confie e use essa fé, porque Ele vai mudar as circunstâncias ao seu redor. Esse é o ano de você se mover crendo em milagres. Este é o ano de você se mover sabendo que Ele é Deus de milagres. Este é o ano de você se mover sabendo que Ele vai fazer além do que você pede, além do que você busca. Esse é o ano de você se mover sabendo que Ele está trabalhando, agindo e operando em seu benefício. Esse é o ano de você se mover dizendo a Ele: eu sei em quem tenho confiado. Se Ele foi capaz de acrescentar vida ao Rei, anos de vida ao Rei, Ele pode fazer muito mais na sua vida também. Que Ele te dê vida, que Ele te dê saúde, que Ele abra as portas, que Ele mova os céus. Eu creio que esse tempo seu de lidar com aquilo que se busca e não acha é terminado, é findo, terminou. É hora de você viver as coisas que Deus tem. Porque se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, até as montanhas sairão do seu caminho. Oh, Jesus. Jesus diz que até as montanhas sairão do seu caminho. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, é dito sempre com relação aos homens do Antigo Testamento. E é dito assim, que eles venceram pela fé. Pela fé alcançaram, pela fé obtiveram, pela fé viveram, pela fé venceram. Não há outro alicerce a não ser a palavra do Cristo vivo e a sua fé no poder do Deus soberano. Que a sua fé seja uma base, porque Jesus disse, tudo que você pedir crendo, recebereis. Tudo que você pedir crendo, recebereis. Eu vou repetir, tudo que você pedir crendo, tendo a sua fé como base, você vai exercer autoridade ao falar e Deus moverá as coisas. Você vai exercer a autoridade ao orar e Deus moverá as coisas. Esse texto é um texto que nós passamos tantas vezes por ele durante esses anos. E eu creio que a cada ministração esse texto se tornou uma realidade na nossa vida. Porque a gente está aqui esse tempo dizendo ainda que o Senhor é o Todo-Poderoso e que Ele vive. Porque aprendemos a vencer as montanhas pela fé. E esse ano, em nome de Jesus Cristo, nós vamos viver grandes milagres de Deus nas nossas vidas. Nós vamos viver grandes milagres de Deus nas nossas vidas, para a glória de Jesus.
Vamos juntos, queridos, orar ao Senhor. Eu peço que você continue orando pelos pedidos de oração que têm chegado, mesmo não sabendo o nome de todos os irmãos, mas você pode estar orando, dizendo: Senhor, cada pedido de oração que tem chegado a este ministério, Senhor, visite as pessoas, conceda vitória a elas. Você pode orar pelos seus familiares de forma bem intensa todo dia. Esteja orando. Ore pelas pessoas da sua família. Esses dias são dias de bombardeios terríveis contra as casas. Nos últimos anos, os ataques têm sido muito fortes contra as famílias, contra os lares, contra as casas. Mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. E o Senhor mostrará a fidelidade dele. O Senhor mostrará a bondade dele. O Senhor mostrará a misericórdia dele. E ele vai fazer coisas lindas ainda em seu favor, em favor daqueles por quem você ora e a quem você ama. Creia. Creia no cuidado de Deus. Creia na ação de Deus. Creia naquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida. Que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir a obra que começou. É pela fé. Pela fé você vive. Pela fé você respira. Pela fé você entra pela porta. Pela fé você vence os desafios. Pela fé você permanece. Pela fé você vai chegar no céu. Pela fé você verá Deus trabalhando neste ano. Pela fé você vai ver Deus movendo as mãos dele e não tem montanhas que fiquem diante de você. Em nome de Jesus, Deus vai mudar decretos, Deus vai mudar situações, Deus vai mudar sentenças, Deus vai mudar até diagnósticos este ano. Ele vai fazer o nome dele ser honrado na sua vida. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma semana do clamor que passamos na tua presença. Foram 7 dias na tua presença em oração. Estamos concluindo hoje esses dias agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor proporcionou e tem proporcionado ao nosso coração. Amanhã estaremos aqui começando a nossa semana de oração, dando continuidade à nossa semana de oração. Nós queremos te agradecer porque sabemos que esse trabalho da Semana do Clamor foi o Senhor quem levantou, para que a gente viva cada mês, um mês debaixo da tua bênção, embora eu sei que os desafios sempre se apresentam muito grandes quando a gente se posiciona para orar e para jejuar. Basta os teus filhos dizerem: eu vou fazer uma dieta ou um jejum para tentar viver algumas mudanças no meu corpo físico, e está tudo normal e tranquilo. Mas se eles colocarem isso como propósito e disserem: eu vou honrar o meu Deus, a gente começa a perceber que há uma batalha formada. Mas essa batalha ela já foi vencida por Cristo Jesus na cruz. E ele ali expôs a vergonha e a humilhação, todos os principados e potestades. Ele ali rasgou toda a cédula de dívida que havia contra nós e nos colocou ali em liberdade total e plena. E por isso Paulo diz, eu penso, em Romanos capítulo 8, verso 37, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, e ele diz, em Cristo Jesus. E é por isso que eu oro para que o Senhor acrescente a nossa fé, para que o Senhor acrescente sabedoria à nossa vida. Eu te peço que tu acrescentes a nossa fé.
Assim como aquele pai, que aquele filho sofria com aqueles ataques epiléticos, e estava diante do Senhor, dizendo: se tu podes, faz alguma coisa por ele. E o Senhor disse a ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele disse com toda sinceridade: ajuda-me na minha incredulidade. Nós te pedimos no nome de Jesus, ajuda-nos, acrescenta a nossa fé, Deus. Porque se os grandes homens da Bíblia venceram este mundo pela fé, e o apóstolo João diz que a vitória que vence este mundo é a nossa fé, o bombardeio contra ela é muito grande para que a gente se torne cético, para que a gente se torne homens e mulheres duvidosos quanto ao teu reino, quanto à tua palavra, quanto às coisas do Senhor, e principalmente aqueles que o Senhor usa como canal de bênção para alimentar o nosso coração com a tua palavra, porque pela tua palavra a nossa fé cresce. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, acrescenta a nossa fé, porque não tem figueira apenas com folhas que vai permanecer diante de nós. Não tem montes, não tem resistências, não tem barreiras. Nós venceremos em nome de Jesus Cristo pela fé. Porque a fé só abre os mares, diz a canção, quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seus segredos. Não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar, até o momento da fé chegar. Ajuda-nos na nossa incredulidade, porque a gente, ó Deus, lida muitas vezes com o dinheiro sem fé. A gente lida, ó Deus, Emeneias, Eminaia da Camando no nosso Imenereba, Ambumbiada Emeniquia, Someniva, no mundo mais. A gente lida com as nossas preocupações, quase sempre sem fé. Eu te peço hoje, junto com a tua igreja, acrescenta a nossa fé. Porque se o Senhor foi capaz de acrescentar 15 anos de vida a um homem que estava para morrer naquele dia, só porque aquele homem voltou o rosto contra a parede e falou contigo como quem te conhece, usando a autoridade das palavras, ao mesmo tempo que usando da oração como instrumento de graça para poder extrair ou atrair da tua parte o milagre que ele precisava. Ah, meu Deus, o que tu não podes fazer através desta mulher, Senhor? O que é que tu não podes fazer através deste homem? Se essa mulher dobrar o joelho com fé, pelo filho, pela filha, pelo marido, pela família, pelos familiares, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós já passamos por tantos textos na Bíblia, Senhor, durante esses 5 anos, estudando a tua palavra todo dia. E lembramos da mulher do fluxo de sangue a quem tu dissestes: filha, a tua fé te salvou. Lemos sobre o cego de Jericó domingo e voltamos a olhar para a tua palavra, entendendo
que pela fé ele alcançou, e tu dissestes, tua fé, e não foi uma, não foi duas, tua fé, meu Deus, ajuda-nos a crer. Porque foi isso que Paulo disse no final da jornada da vida dele, em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, ele disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. Mas eu, disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele ativa essa fé naqueles que o ouvem, dizendo: desde agora a coroa da justiça me está preparada, mas não só para mim, mas para todos aqueles, com outras palavras, que se movem em fé, aguardando a vinda do Senhor. Meu Deus, é pela fé que nós vamos vencer. Não tem bloqueio, não tem barreira, não tem crise, não tem luta que vai nos parar. Nós vamos vencer pela fé. Quantas vezes eu não ouvi isso da boca de homens e mulheres simples? Pela fé já deu tudo certo. E dava mesmo. Quantas vezes eu não ouvi isso? Pela fé eu vou alcançar. E alcançava mesmo. Eu creio que tu não mudaste. Do mesmo jeito que tu alcançaste a tantos e estás alcançando a tantos ainda, porque manifestam a sua fé. Nós cremos profundamente que não tem monte, que não tem figueiras, que não respondam à altura das nossas expectativas, que vão nos parar. Nós vamos vencer pela fé. E quem está ao nosso redor, a semelhança do que aconteceu com Jesus. Eles vão dizer como aconteceu, como chegou, como vivestes, como atingistes, como? Deus vai fazer. Deus está fazendo. Deus continuará fazendo. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Que o nome do Senhor seja glorificado. E que tenhamos, Pai, um mês ainda de janeiro muito abençoado. Faz os teus milagres. Opera sobre esse ministério, sobre esse trabalho. Levanta esse ano, no mínimo, 100 a 150 pessoas que se tornem parceiras desse projeto, cooperadoras no reino. Faz coisas grandes esse ano. Porque tu podes aqui, ali, mais longe, começar a fazer além do que pensamos e do que projetamos, porque tu tens dito há muitos anos atrás que o Senhor levantaria as águias neste tempo, os teus instrumentos, os canais, e que o Senhor os faria grandemente abençoados sobre essa terra. E eu creio profundamente, Deus, na tua palavra, porque por ela nós fomos movidos de 1999 até aqui e estamos dizendo que Jesus vem. Abre os céus sobre esse trabalho. Abre os céus sobre cada um dos teus filhinhos, das tuas filhinhas que amam de verdade esse ministério. Abre os céus sobre as famílias deles. E nos dá, Senhor, a alegria de vivermos um 2026 ainda muito feliz, muito próspero para a tua glória. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor tem realizado. Obrigado pelo microfone novo que conseguimos adquirir do ministério, pedestal novo. E nós vamos ter a alegria, Senhor, de comprarmos ainda todo aquele material, os
microfones para o podcast do Ministério, nós vamos ainda comprar esse novo equipamento de som e nós vamos a cada dia fazer essa transmissão dos nossos cultos dia após dia, cada dia melhor para a glória do teu nome. E tu vais continuar abençoando em tudo aquilo que a gente tem feito. Estende as mãos sobre todo o trabalho missionário, em especial os teus filhos que estão ali, Senhor, em Moçambique. Guarda debaixo da tua graça e continua usando o trabalho desse ministério, Senhor, para abençoá-los, para honrá-los. Sim, porque nós temos feito com muito carinho a cada mês. E nós não vamos diminuir nada esse ano. Nós vamos aumentar, ampliar em nome de Jesus. Que todo o ataque das trevas, que toda investida caia por terra em nome de Jesus. E nós vamos continuar avançando para a tua glória, porque contra a igreja as portas do Hades não prevalecerão. A tua igreja é vitoriosa. Nós somos vitoriosos no Senhor. Por isso, fica conosco e em nós. Continua abençoando a cada um de nós. Cobre a vida do teu filho, da tua filha, que tem orado conosco nesta manhã. Visite-os pela tua graça para a glória do teu nome. E faça com que os teus filhos em tudo sejam aqueles que vivam, Senhor, um tempo de produtividade, de crescimento. Este é o ano, Senhor, de aumentarmos a porção. O Senhor não vai nos deixar permanecermos na mesma porção. Nós vamos crescer quanto a nossa porção. Tanto aquilo que a gente colhe como aquilo que a gente semeia, tanto quanto o que semeamos, também o que vamos colher. Porque o Senhor tem vitória para as nossas vidas, o Senhor tem coisas grandes. Este é um ano de milagres. E por isso nós estamos com esse tema. Estivemos com esse tema durante esses dias. Firmes seremos ajudados em tempo oportuno. E eu creio que tu vais fazer muito mais. O que diminui vai aumentar, Senhor. O que fará mais. Porque o Senhor lhe dará muito mais. Tua palavra diz que tu multiplicas sobre a vida daqueles que te amam e te honram. Até porque há uma justiça tua operando sobre cada semente que a gente planta, e a semente que a gente come, ela nos cobrará essa taxa no futuro. Mas aquela que a gente semeia, ela nos fará colher em tempo glorioso. E eu creio que este tempo é chegado na vida dos teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, sobre cada um, libere vida. Libere crescimento, prosperidade, abundância em tudo, em todas as coisas, porque nós fomos chamados para vivermos no Senhor e do Senhor em Cristo Jesus, o melhor. E estamos gozando dessa salvação eterna em nós, por nós e através de nós. Por isso, a nossa caminhada não é por vista, mas por fé. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Continua abençoando todo o trabalho. E nós cremos que nós vamos viver essa colheita maravilhosa das coisas que o Senhor ainda tem, porque nós vamos a cada dia, Senhor, ampliarmos o que estamos fazendo no Senhor e para o Senhor. Estende as mãos sobre os nossos canais, seja o canal do Ministério Casa da Noiva no YouTube, seja o canal Jefferson Santos Ministros, que está alcançando tanta gente. Estende as mãos sobre o site Missão Ezel. Continua usando o trabalho da Web Rádio, da Web TV, que tem alcançado também tantas pessoas. Estamos chegando ali a 16 mil visitas. O teu Espírito está movendo corações pela tua palavra e fazendo corações crescerem, serem edificados por ela.
abençoa todo o trabalho desse ministério, que é um ministério sério, alicerçado em temor e tremor diante da tua presença, alicerçado numa doutrina bíblica, sadia, equilibrada, coerente, que se move olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então precisamos de invenções, de criações, de coisas. Falamos apenas da sinceridade do nosso coração, a tua palavra. E se ela é a fonte da vida, ela por si só faz e fará o que tem que fazer. E aqueles que a amam frutificarão para a glória do teu nome. Conecta o nosso coração a mais corações espalhados por esse Brasil, principalmente aqueles coraçõezinhos que estão abandonados, esquecidos, feridos, quebrados. Porque a gente também tem sido igreja para aqueles que às vezes a própria igreja nem liga e nem quer. Tenha misericórdia. Nós temos encontrado gente tão abençoada, mas há muitos feridos, Pai, no caminho. Muita gente com problemas emocionais, com questões espirituais, que precisam do teu abraço. E a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma as vidas. Faz uma mudança, Senhor. Faz uma transformação, Senhor. E faz o céu abrir em nome de Jesus sobre cada um de nós. Eu te peço isso com muito carinho, muita gratidão no coração por tudo que tu fizeste durante esses primeiros dias desse ano já. Mesmo aquilo que a gente nem entende, mas aprendemos a aceitar pela fé. E é pela fé que nós vamos vencer. Cai por terra toda a seta lançada contra a mente e o coração. Que os teus filhos sejam abençoados em tudo. A nossa oração é apenas a oração de gente que crê que tu tens o melhor para cada um de nós como igreja e para cada um de nós os teus filhos. Alcança nesta manhã e abraça nesta manhã a vida da irmã Mirta. Sustenta ela com as tuas fortes mãos e dê vitória completa à tua filha, Senhor, porque tu és o Deus que sabe fazer as coisas. Estende as mãos, ó Deus, sobre a vida do irmão Souza, da irmã Fernanda. Abraça os teus filhos com a tua graça e faz os teus filhos cada dia serem fortalecidos no poder do teu Espírito Santo e que eles sejam sempre em tudo e em todas as coisas abençoados. Estende as mãos sobre a vida da irmã Eunice, do irmão Clóvis. Estende as mãos sobre a vida do doutor Renato. Dê vitória em nome de Jesus. Estende as mãos, ó Deus, sobre a vida, Senhor, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Da irmã Sandra, seus familiares, cobre com a tua graça e a abençoe em tudo. Estende as tuas mãos e visita poderosamente a vida da irmã Kilze. Guarda debaixo do sangue de Jesus e da proteção maravilhosa de Jesus. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a vida da irmã Aline Livorati, junto com seus familiares. Guarda debaixo do sangue de Jesus e da proteção de Jesus e abençoa em tudo este ano a vida da tua filha.
para que cada dia ela possa crescer, Senhor, e ser instrumento nas tuas mãos, fazendo mais no teu reino, na tua obra, para a tua glória. Estende as mãos sobre o pastor Gilvan, pastor Eliane e seus familiares. Guarda-os debaixo do sangue de Jesus e do poder do teu Espírito Santo. Fortalece a cada dia, a cada instante. Libere saúde sempre sobre os seus filhos e guarda-os debaixo da sua bênção. Alcance, ó Deus, Fátima Costa, dê vitória no nome de Jesus. E continue abençoando e guardando debaixo da sua proteção e da sua graça. Continue abençoando e ajudando seu Eufrásio, Jesus. Dona Rita, alcance com a tua mão forte e cobre com o teu sangue debaixo da tua proteção. Alcance Maria da Paz. Alcance Gracinha, Luizinha. Alcance Ceci, Maria. Dê vitória, Senhor. Sustente com a tua mão forte e cobre com o teu sangue, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Estende a mão sobre a vida da irmã Nívia, Senhor. Dê vitória a ela, aos seus familiares e surpreenda o coração da sua filha em tudo e em todas as coisas. Que seja um grande ano para ela, de milagres. Abençoa a vida da irmã Maria Murim, seus familiares. Alcance fortemente ela, toda a sua casa no nome de Jesus. Que venha um ano de milagres durante todos os dias deste ano, ainda na vida dos teus filhos. Surpreende eles. Estende as mãos, Jesus, e fortalece poderosamente, grandiosamente a vida da irmã Gisélia, seus familiares. Faça o seu nome em tudo ser engrandecido, faça o seu nome em tudo ser glorificado. Que tu abras os céus, que tu manifestes a tua fidelidade, que tu operes significativamente, profundamente, em nome de Jesus. E dê vitória a ela, Senhor, e àqueles por quem ela tem orado em nome de Jesus. Alcance a irmã Luciana, a irmã Wanda, dê vitória em tudo em nome de Jesus. Alcance, ó Deus, a missionária Lucivânia, dê vitória em tudo. Alcance o Brian, a Laura, dê vitória em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, alcance. Alcance Fabiana, Kelly, seus familiares, dê vitória em tudo. Alcance para a tua glória a vida da irmã Adriana Florencio, dê vitória em tudo. Alcance para o louvor do teu nome a vida da irmã Cessa, dê vitória em tudo, Jesus. Alcance os irmãos, as irmãs que compõem os nossos grupos de oração. A irmã Rose, dê vitória em tudo, Jesus. A irmã Rafaela, Senhor, alcance, dê vitória em tudo, Jesus. Faça grandes milagres neste tempo sobre a vida dos irmãos e irmãs que acompanham pelo YouTube, que todos sejam, Senhor, vitoriosos em tudo este ano, que o teu nome seja, em nome de Jesus Cristo, engrandecido, ó Deus, e que pela fé a gente prossiga, que pela fé a gente avance, que pela fé a gente continue olhando somente para o autor e consumador, que é Jesus Cristo. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado pelo que o Senhor fez, mas muito mais do que pelo que o Senhor fez. Nós te agradecemos antecipadamente pelo que o Senhor vai fazer.
porque a semana do clamor ela começa depois que termina. Tu vais nos dar vitória durante todo este ano. Tu vais abençoar grandemente a todos nós, porque somos abençoados. E qualquer outra coisa que alguém diga não vale nada, porque somos de verdade abençoados em Cristo Jesus. E Paulo diz aos Efésios: Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Somos abençoados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas, porque nós queremos honrar o Teu nome, e honrar o Teu nome, Senhor, fazendo o melhor que podemos este ano. Por isso eu te peço, continua abençoando a todos nós e ajuda-nos nesse avanço de todo o trabalho que temos por fazer, que a gente vai continuar se multiplicando de onde estamos e o Teu nome continuará sendo glorificado. Muito obrigado por tudo e todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Deus continue fortalecendo sua vida, cuidando de seus passos e fazendo em tudo que você seja mais e mais abençoado. Amanhã nós estamos de volta e nós vamos começar aí uma jornada durante esse primeiro semestre do ano, batizando, na verdade, esse momento com o nome de 7 minutos com Cristo, e nós vamos fazer uma caminhada. Claro que vai ter dias que a gente vai passar um tempinho a mais, mas nós vamos tentar atingir o máximo de pessoas possível através desse trabalho, proporcionando a elas uma experiência mais rápida, mais prática com relação a tudo que a gente está fazendo aqui. E toda quarta e domingo a gente está aqui estudando a palavra de Deus e vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Lembrando que essa quarta-feira nós temos aí o nosso culto do reencontro a partir das 20 horas e vai ser uma bênção para a glória de Deus que a gente vai viver a cada culto do reencontro. Domingo pela manhã nós temos o nosso culto da família, a gente vai também anunciar por esses dias aí a data da nossa Santa Ceia esse mês e vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima tarde debaixo da graça de Deus, aqueles que acompanharam já depois da transmissão, que vai retransmitir daqui a pouco no YouTube. Deus abençoe a todos, aqueles que estão também acompanhando através da web rádio, da web TV. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família e continue firme, porque você será ajudado em tempo oportuno. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!